Bom dia a todos e obrigada por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2025 da Vível. Destaco àqueles que precisam de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone de globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, www.vivel.com.br/ri, onde se encontra disponível um material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior da sua tela e escreva seu nome e empresa para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativá-lo para fazer perguntas. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Vível constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Vível e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje contamos com a presença dos senhores Leonardo Birro, diretor-presidente, Frederico Oldani, vice-presidente financeiro administrativo e demais diretores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Leonardo Birro, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Leonardo, pode prosseguir. Bom dia a todos e a todas e obrigado pela presença aqui na nossa divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2025. Gostaria de começar contando para vocês um pouco de como foi o nosso começo de ano, né? A gente fechou o ano de 2024 e iniciamos 2025 com foco total na execução dos planos de virada operacional que definimos ao longo de 2024. E basicamente eles estão pautados em três pilares: capital de giro, retomando a nossa geração de caixa e reenquadrando as principais pernas do nosso capital de giro, que era a prioridade máxima desse ano. Qualidade versus quantidade. Após anos de crescimento muito acelerado, tanto organicamente quanto via aquisições, entendemos que esse é o momento de focar em qualidade. Qualidade da nossa venda, qualidade dos nossos processos internos, qualidade da nossa entrega, nível de serviço. E por último, excelência operacional. Fazer mais com menos, conseguir melhorar os nossos processos, evoluir os nossos sistemas para que a gente retome o nível de serviço ao longo do ano de 2025. Baseado nessas prioridades, estabelecemos algumas grandes métricas e melhorias esperadas para o ano. Primeira delas, reduzir o ritmo de crescimento, como já comentei, ajustando a nossa operação com foco em eficiência e geração de caixa. Segundo ponto, olhar para todos os negócios que a gente entrou ao longo da diversificação dos últimos vários anos e entender quais negócios têm um ROIC, um retorno abaixo do esperado, e priorizar o avanço naqueles negócios que têm margens melhores e melhorar as margens em cada um dos nossos negócios. Terceiro, redução das despesas e custos em linha com projetos que desenhamos ao longo do ano de 2024 em parceria com a Galease. Aqui, isso só era possível após as incorporações e as integrações feitas em 2024.
Só lembrando, foram mais de 18 CNPJs incorporados, mais de 10 viradas de RPs, mais de 9 novos CDs. Muita coisa aconteceu em 2024 e isso viabilizaria o nosso projeto de eficiência e redução de custos. Quarto, a readequação do nosso capital de giro com foco na melhoria de caixa. E ele tinha várias pernas dentro dessa prioridade. A primeira, redução dos estoques absolutos da companhia. Enquanto a nossa receita acumulada cai da ordem de 3%, os nossos estoques absolutos reduzimos em mais de 200 milhões, ou mais de 13% versus o que era a foto do nosso estoque há um ano atrás. E tudo isso melhorando o nível de serviço reconhecidamente pelos nossos clientes na ponta. Fomos capazes de retomar a excelência no atendimento, reduzindo os estoques de forma importante. Alongamento dos prazos de pagamento com fornecedores e financiamento do nosso estoque. Essa sempre foi uma dinâmica do nosso negócio e hoje temos de novo os estoques financiados pelo nosso contas a pagar em parceria com os nossos fornecedores. Redução do contas a receber. Renegociamos boa parte dos nossos contratos junto aos nossos clientes e parceiros ao longo do segundo trimestre, reestabelecendo níveis de prazos muito mais sustentáveis e adequados à realidade do que é o nosso negócio hoje. E por último, a resultante disso tudo seria uma evolução gradual da nossa margem EBITDA, que a gente viu acontecendo ao longo do primeiro, do segundo trimestre, mas com mais ênfase agora a partir do terceiro trimestre. Uma série de ações ainda estão em andamento e os principais projetos estratégicos ainda temos muitas capturas para vir ao longo dos próximos trimestres. Tá? Destaco alguns aqui. Primeiro, a gestão de estoques, como eu ainda falei. Fizemos um ótimo avanço, temos hoje estoques adequados ao patamar de venda da companhia, com um nível de serviço de volta onde ele deveria estar. Mas ainda há espaço para melhorar a nossa eficiência de gestão de estoque e o financiamento do contas a pagar. Portfólio e precificação. Melhoramos as margens brutas em todos os nossos negócios. Além de melhorar a margem através do mix, também tivemos melhorias individuais em cada um deles. E temos muito espaço aqui ainda para a precificação mais inteligente, para a melhoria da nossa venda agrupada de tantos produtos que a gente tem na Viveo. Renegociação de contratos de clientes. Principalmente no contas a receber, ainda temos benefício a ser capturado, principalmente no quarto trimestre desse ano, e entraremos em 2026 na busca de negociação de ainda melhores termos e mais sustentáveis para todos. Redução do SG&A. Teremos ainda outras oportunidades de reduzir as nossas despesas ao longo dos próximos trimestres, não só na otimização dos fretes, onde investimos muito em tecnologia ao longo do ano de 2025 para melhorar a visibilidade e a gestão do nosso frete, mas também a partir da internalização de um parceiro de frete que fizemos no segundo trimestre, ainda temos muito para capturar disso até o meio de 2026. Portanto, muitos desses projetos ainda se perpetuam na captura de ganhos, não só no quarto TRI, mas no começo de 2026. Como destaques do trimestre, e o Fred vai entrar em detalhe depois nos resultados financeiros da companhia, acho que primeiro a margem bruta, atingimos aqui 1,4 pontos percentuais de expansão de margem bruta versus um ano atrás e a quarta evolução sequencial do nosso negócio, mostrando o que eu acabei de dizer, o foco em melhorar a precificação, melhorar a rentabilidade em cada um dos negócios e ainda crescer naqueles que têm melhor margem. A soma disso leva a uma melhoria subsequente da nossa margem bruta. Somada à redução das despesas, que cresceram bem abaixo da inflação nesse ano, a gente enxerga pelo quarto trimestre consecutivo a evolução da nossa margem EBITDA, saindo de 5,2 no final do ano passado para 6,1 no terceiro TRI de 2025. Nosso ciclo de caixa, pela terceira vez, melhora novamente 2 dias versus o segundo TRI, de 2025. E a nossa geração de caixa foi de 167 milhões no terceiro TRI de 25. Se a gente tirar aqui todas as antecipações de recebíveis ou qualquer outro instrumento, a gente teve quase 29% de aumento de geração de caixa no terceiro TRI versus o mesmo trimestre do ano anterior. E a nossa dívida líquida, que chegou a bater o seu pico em março desse ano em 4,5, lembrando que a gente
pediu um waiver de covenants até 5 e a gente nunca chegou próximo. A gente já inverteu a curva, já estamos em 4,17 e temos confiança que essa curva continua numa trajetória de decréscimo ao longo dos próximos trimestres. Por último, o DIFAL, que acho que foi realmente uma notícia importante desse trimestre. A gente sempre teve uma confiança grande no que eram as recomendações dos nossos advogados e sempre entendemos que essa não era uma cobrança devida. Porém, ao final de 2024, mesmo com esse entendimento, fomos conservadores e fizemos uma provisão de mais de 350 milhões no nosso negócio no quarto tri do ano passado. E agora, com a decisão definitiva, em linha com o que a gente sempre acreditou, a gente faz a reversão de quase 315 milhões aqui nesse trimestre. Isso não só nos dá a garantia de que esse não é algo que vá voltar para frente, mas também a condição de saber que o que a gente estava fazendo era o que realmente acreditávamos aqui. Então, depois o time pode comentar um pouquinho mais sobre as várias diferenças aqui de como a gente alocou o DIFAL. E com isso eu passo a palavra para o Fred aqui para entrar nos detalhes de resultado financeiro e volto com vocês para o Q&A. Fred, bola contigo. Ó, bom dia, pessoal. Eu vou começar no slide número 9, comentando sobre o desempenho de receita nos nossos principais negócios ao longo do terceiro tri. Bom, começando pelo canal Hospitais e Clínicas, a gente teve um decréscimo de 8,6%, com uma receita líquida total de 2 bi. Aqui, acho que foi bastante antecipado, né, assim, pela administração, que esse movimento ia acontecer, principalmente a partir do terceiro tri, dado que, ao longo do segundo tri, nós implementamos a renegociação anual dos contratos, onde a gente acabou optando por abrir mão de contratos que a gente entende que não tinham condições adequadas, seja de prazo, seja de rentabilidade, ou seja de ROIC, que não entregava os níveis de retorno que a gente entende que são os adequados para a gente permanecer no negócio, né? Então, assim, movimento altamente esperado, antecipado, e que depois vocês podem ver que ele foi o efeito, apesar da queda de receita, a gente gerou uma massa de lucro bruto maior e também com, assim, com aumento de margem bruta, como a gente vai demonstrar. Já no canal Laboratórios de Vacina, a gente segue com crescimento robusto, né? Assim, a gente vem vendo esse movimento aí ao longo dos últimos trimestres. Aqui, o crescimento tem sido puxado principalmente por uma série de lançamentos, né, assim, que tem tido nesse segmento, e também, assim, boa parte desses lançamentos sendo focado no público adulto, né, que é algo que não era tão comum, né, assim, vacinas em geral sempre foi muito focado no público infantil. A gente tem visto uma tendência de lançamentos focados no público adulto, que tem ajudado a explicar esse crescimento robusto que a gente está tendo nesse canal ao longo desse ano. Dando sequência, a gente vai começar sobre o desempenho do varejo. Enfim, o varejo a gente retomou, enfim, um crescimento mais robusto aí ao longo agora do terceiro trimestre. Enfim, a gente tem, enfim, aqui uma série de categorias que a gente vem vendo crescimentos importantes, né? Assim, e enfim, aqui é um crescimento, é um segmento que tem margens brutas, assim, bastante superiores ao que a gente vê nas outras, assim, nos outros segmentos, e seguimos confiante que a gente tem um caminho aqui importante de crescimento dentro desse segmento, né? Por fim, o canal de serviços, a gente viu uma pequena retomada, assim, ainda aquém do que a gente acredita que é o potencial, mas acho que já começa, enfim, já tem sinalizações de que nós conseguimos estancar a queda de receita que a gente vem discutindo aí ao longo de diversos trimestres, né? Assim, o serviço é um canal importante, é um canal ainda, assim, é menor, mas é um canal que a gente tem, enfim, dentro da nossa estratégia, a gente aposta bastante no futuro desse segmento. Dando sequência, nosso lucro bruto, como eu comentei, assim, a gente cresceu 6,5%, apesar da contração de receita. Aqui a gente também consegue ver claramente
nossa trajetória de crescimento de margem bruta, né? Assim, aqui a gente tem o gráfico que a gente mostra ex-CEMED, a gente vem crescendo consistentemente, assim, desde o início desse ano, né? Assim, a gente estava aí flat, né? Assim, ao longo do segundo semestre do ano passado, e como a gente comentou, com todas as ações, a gente vem crescendo aí consistentemente todos os trimestres em relação à margem bruta. Aqui também é importante comentar que a gente não vem crescendo margem bruta em função de mix, né? Assim, aqui o que a gente enxerga é crescimento de margem bruta nos principais negócios, então, assim, crescemos em praticamente todos os segmentos margem bruta, além do mix também está ajudando em função do crescimento no segmento de varejo, né? Assim, e no ano a gente tem aí um crescimento de margem bruta da ordem de 0,8 pontos percentuais, crescimento bastante importante e em linha com a estratégia que a companhia vem adotando desde o final do ano passado. Em relação às despesas, tá? Assim, aqui, enfim, nas despesas, dados os efeitos que a gente teve de default, que ela comentou, a gente tem as linhas, assim, um pouco bagunçadas, né? Assim, seja porque parte do default entra em outras operacionais, parte dele, né? Principalmente os honorários advocatícios entra enfim, despesas gerais administrativas, então as linhas no TRI ficam um pouco poluídas, mas quando a gente olha as despesas, ex os efeitos não recorrentes e depreciação, a gente vê aí assim, um crescimento substancialmente abaixo de inflação, né? Assim, a gente cresceu 1,8% no TRI, no acumulado do ano estamos crescendo 2,3%, ou seja, a gente está aí com as despesas assim, bastante controladas, e como o Léo comentou, a gente ainda enxerga oportunidade de capturar savings adicionais nas despesas, assim, principalmente em algumas linhas específicas, como frete, enfim, a gente ainda tem na logística, assim, a gente ainda está revisando a nossa estrutura de centro de distribuição, enfim, a gente acredita que ainda tem espaço para conseguir capturar mais eficiências nas nossas linhas de despesa. Indo para o EBITDA, a gente vem sequencialmente assim melhorando margem EBITDA, né? Assim, então a gente saiu de 5,2% de margem no terceiro tri do ano passado, estamos já chegando assim ligeiramente acima, com um crescimento aí em todos os trimestres, também crescimento importante no EBITDA nominal, né? Assim, 153 no 3T do ano passado para 173 esse ano. Enfim, ele é ligeiramente abaixo do segundo tri, mas esse tri não tem CEMED, então, assim, esse resultado é muito bom, né? Assim, ele é muito bom e ele é em linha com o que a gente vem falando de recuperação gradual dos resultados ao longo do ano, né? Assim, eu acho que são já 3 trimestres consecutivos de melhora de desempenho, bastante em linha com o que a gente discutiu ao longo do ano e no final do ano passado, quando a gente botou um plano para recuperar os resultados da companhia. Assim, no acumulado do ano, 510 milhões de EBITDA ajustado, crescimento de 4,6%, mesmo com redução de top line e expansão de margem aí de 5,6 para 6,1. No resultado financeiro, enfim, o resultado financeiro ele foi afetado aí positivamente por dois efeitos, né? Assim, parte a reversão do default, enfim, parte correção, né? Assim, a parte de correção acaba afetando o resultado financeiro, e também tivemos recompra de debêntures que também ajudaram a melhorar o resultado financeiro. E quando a gente olha o nosso resultado, última linha, ajustado, assim, mesmo você assim, limpando todos os efeitos não recorrentes de default, a gente teve aí um lucro líquido ajustado de 42 milhões nesse trimestre, né? Assim, uma melhora importante em relação a 3T do ano passado, e no acumulado do ano a gente também tem números melhores do que no ano passado, a despeito de taxas de juros assim, bastante mais altas
né, assim, que de alguma forma seguem prejudicando a última linha resultado da companhia. Entrando nos indicadores aqui de geração de caixa e capital de giro, a gente gerou por volta de 167 milhões de caixa livre nesse terceiro TRI. Mesmo se você descontar, ajustar por antecipações recebíveis, ela foi exatamente a mesma que a gente tinha feito no trimestre anterior, ou seja, não tem diferença na nossa geração de caixa para geração de caixa ex antecipação de recebíveis. Uma melhora importante em relação ao 3T do ano passado, quase 30% de melhora. Também no acumulado do ano, 211 milhões de geração de caixa versus 169 no ano passado, 25% de aumento na geração de caixa, e a gente segue com expectativa de geração de caixa bastante sólida para o quarto TRI desse ano, e uma geração de caixa que, na nossa visão, ela é suficiente para cobrir todo o serviço de dívida, assim, mesmo tendo um nível de juros que é os juros mais altos, enfim, dos últimos, sei lá, mais da última década, pelo menos. Então, assim, os números hoje são sólidos, a nossa geração de caixa, assim, já melhorou e ela vai seguir melhorando, assim, ao longo do quarto trimestre. A gente ainda tem benefícios para serem capturados na gestão de working capital que devem ainda ajudar o resultado do quarto trimestre. Em relação ao ciclo de caixa, a gente teve uma melhora aí de cerca de 2 dias no ciclo de caixa, né? Assim, ex antecipação de recebíveis em relação ao 2T, em relação ao segundo TRI desse ano, e 1 dia em relação ao mesmo período do ano passado, né? Assim, quando a gente olha nosso capital de giro em relação à receita líquida, a gente também segue melhorando. Sim, a gente saiu de cerca de 18% no ano passado, a gente já está quase um ponto percentual melhor do que a gente teve, estamos aí por volta de 17 baixo, né, assim, de capital de giro em relação à receita líquida, que, enfim, é uma melhora importante aí em relação aos trimestres anteriores. Nosso endividamento, né, assim, nossa dívida líquida terminou em 2,8 bi, né, assim, aqui acho que é ponto importante, assim, a gente reduziu quase 50 milhões o endividamento da companhia. Enfim, aqui tem alguns efeitos assim, positivos em relação à recompra de debêntures, mas o que mostra claramente, o que a gente tem visto é que a dívida líquida da companhia, assim, ela já entrou em trajetória de queda. Claro, ainda é uma queda tímida, mas combinando assim a redução de dívida com a melhora nos resultados operacionais, a gente está numa alavancagem aí ainda na casa de 4,17, bastante abaixo do que o que a gente tem de covenant para esse terceiro trimestre, e a gente segue aí assim, no caminho de retornar para a alavancagem de 3,5 no meio de 26, que é o que a gente renegociou com os debenturistas no final do ano passado. Acho que em relação aos resultados, esses são os principais highlights. Eu queria abrir para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, você deve clicar no ícone de Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta ou clicar no botão Levantar a mão. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativá-lo para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Felipe Amâncio, do Itaú BBA. Senhor Felipe, seu microfone está liberado. Opa, bom dia, pessoal. São duas perguntas aqui do meu lado. A primeira delas é sobre geração de caixa.
Eu lembro que tinha uma discussão aqui, né, sobre uma sazonalidade de geração de caixa no business, em que o primeiro tri ele consumia bastante caixa e isso daqui ia melhorando até chegar no quarto trimestre, onde a gente tinha a maior geração, né, se eu não estou enganado. E apesar de nos últimos trimestres essa sazonalidade ela ter se perdido um pouco, eu queria entender se com a normalização dos resultados faz sentido a gente pensar na volta dessa dinâmica sazonal de geração de caixa para o business olhando para frente. Essa aqui é a primeira pergunta. E aí a segunda pergunta é sobre rentabilidade. A empresa acho que tem mostrado uma melhora de margem bruta ao longo desses últimos trimestres, mas eu queria entender se com o que vocês ainda enxergam de possíveis ganhos de eficiência e também com alguns segmentos ganhando representatividade aqui no mix da empresa, qual que é o nível de margem estrutural que vocês enxergam como saudável aqui para o negócio? Por favor. Obrigado, pessoal. Oi, Felipe, tudo bem? Obrigado pela presença aí, pelas perguntas. Posso começar aqui, Fred, se quiser complementar também. Em relação à geração de caixa, sim, a sazonalidade do negócio, ela continua existindo, tá? Mesmo que ela não tivesse tão presente, talvez, em outros anos. A gente tem uma sazonalidade no primeiro trimestre, onde você constrói estoque para uma virada de CMED de março para abril. Então, em geral, o primeiro trimestre consome estoque. Você faz uma venda muito forte em março e esse contas a receber acaba vindo, como nosso contas a receber está na casa de 60 dias, ele provoca uma geração de caixa forte no segundo tri, tá? E depois, ao longo do segundo trimestre, ele já não tem mais esses efeitos e a gente tem uma geração de caixa crescente ao longo do ano. Então, essa é a dinâmica sazonal do business, ela continua prevalecendo e, como o Fred comentou, a gente enxerga para o quarto tri uma continuidade do aumento da geração de caixa da companhia. Tá? Em relação à rentabilidade, a gente sim enxerga espaço para que a margem bruta continue melhorando ao longo dos próximos trimestres, tanto individualmente em cada negócio, maturando ainda algumas iniciativas que a gente ainda não capturou 100%, quanto pelo mix de crescimento em negócios de mais rentabilidade. Então, te dar um exemplo, por exemplo, no nosso negócio de varejo. A gente fez a virada das fábricas de lenços umedecidos, que é a nossa maior categoria, no meio desse ano. A gente completou isso em junho. A gente ainda está num ramp-up operacional dessa operação. A gente vai capturar melhorias de margens da porta para dentro aqui. Tem mais iniciativas de precificação para a gente fazer. Tem revisão de portfólio de produtos, com a gente priorizando linhas e categorias de produto que têm margens maiores. Então, sim, a gente pode esperar melhoria de margem bruta ao longo dos próximos trimestres e de 2026. Perfeito. Obrigado pelas respostas. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Miele, da Goldman Sachs. Senhor Gustavo, seu microfone está liberado. Oi, Léo, Fred, bom dia, obrigado pela apresentação. Eu tenho duas também. Queria fazer uma primeira pergunta aqui em relação à BU de hospitais e clínicas, né? Acho que esse decréscimo de receita que a gente tem ano contra ano, como vocês bem mencionaram, é fruto aparentemente muito mais uma racionalização de contratos que vocês possuíam dentro dessa vertical do negócio, né? O que eu queria entender dentro disso, assim, é que como estão avançando os KPIs dentro dos contratos que vocês optaram por manter dentro de casa. Então, se vocês pudessem comentar um pouco sobre renegociação de preço e, de repente, até aumento no escopo de produtos que vocês têm distribuído para os parceiros hospitalares que vocês mantiveram com vocês, acho que seria interessante, mas para a gente ter uma noção de como está avançando essa vertical numa base comparável versus o trimestre do terceiro tri de 24. Essa seria uma primeira pergunta. E uma segunda, acho que um pouco mais na seara aqui de alavancagem barra posição de caixa, né? Acho que quando a gente olha o calendário de amortização de dívida da companhia, considerando aqui não só a dívida financeira, mas tributos, M&As, te vê algo próximo a R$ 1 bilhão vencendo até o que vocês chamam de curto prazo 2026, né? Versus uma posição de caixa da companhia que ainda roda um pouquinho menor do que isso. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, como estão os planos de liability management para os próximos meses, enfim, como estão conversas para eventuais rolagens de dívida, para que essas amortizações elas possam ser cumpridas nesse prazo. São esses dois pontos, pessoal. Muito obrigado. Oi, Miele, bom falar contigo aí. Obrigado pela presença e pelas perguntas. Começando aqui pela BU de hospitais e clínicas, depois eu passo a bola para o Fred falar da alavancagem, tá? Então, de fato, esse é o negócio onde a gente mais
aumentou a nossa disciplina comercial e diminuiu, né, a venda ao longo desse ano, com aquela queda ali de 6% no acumulado no faturamento, propositadamente para que a gente pudesse ter a disciplina comercial necessária, renegociar não só termos de margem, mas termos de prazos, e a gente entende que fomos muito bem sucedidos nisso, principalmente ali no segundo trimestre desse ano. O mercado, lembrando, continua crescendo duplo dígito. Então, existe crescimento nesse mercado para ser capturado. A gente optou para arrumar a casa, não crescer nesse momento. E a boa notícia é que quando eu olho já para setembro e outubro, mês de setembro, a gente já ficou 0-0 com o ano anterior, e outubro a gente já apresentou um importante crescimento no segmento de hospitais e clínicas. Crescimento esse já no nível de margem e já no nível de capital de giro adequado. Ou seja, a partir daqui, a gente pode esperar sim uma retomada gradativa de crescimento no segmento de hospitais e clínicas, dentro daquilo que cabe na geração de caixa da companhia e daquilo que cabe no nosso processo de desalavancagem. Em relação aos KPIs que você falou, a gente monitora uma série de coisas, né? Acho que, obviamente, nível de serviço desses contratos, que tem um nível de exigência muito alto, e a boa notícia aqui é que a gente tem feedbacks extremamente positivos de melhoria da qualidade do nosso atendimento. Segundo, níveis de margem ponderada de todos os produtos que a gente vende, aderência ao mix que a gente vendeu. Então, se o mix contratado está aderente ou não ao mix que a gente está vendendo no dia a dia, e vários outros que a gente analisa internamente e senta para discutir com os nossos clientes aqui mensalmente, tá? Mas acho que a mensagem é que sim, vamos retomar crescimento aqui também nesse canal, mas um crescimento agora com nível de ROIC que a gente considera adequado. Bom, Fred, aqui agora em relação aos vencimentos, enfim, a gente tem, assim, a partir do ano que vem, né, assim, a gente tem todo ano, a gente tem vencimentos importantes, né, assim, nos próximos 4 anos, né, assim, então tem aí por volta de 1 bilhão que vem, depois tem volume um pouco abaixo disso, mas parecido também em 27. Na visão da companhia, tudo isso vai ser refinanciado, tá? Então, a gente ainda não abriu conversa com os credores para trabalhar esse refinanciamento, mas a nossa ideia é começar esse trabalho agora a partir do quarto trimestre, tá? Ponto importante, por que que a gente não começou essa discussão? Porque a gente entendeu que a gente precisava aí pelo menos de uns 3 a 4 trimestres de resultados consistentes em relação ao que a gente discutiu no ano passado, quando a gente pediu a renegociação dos covenants. A gente vem entregando estritamente o que foi discutido, inclusive até ligeiramente melhor. Então, enfim, a gente acha que a partir de agora a gente já está num patamar de resultado que permite a gente poder sentar com os nossos principais fornecedores de dívida e discutir os refinanciamentos que a gente tem a partir de 26. Isso deve começar agora a partir do quarto trimestre. A gente espera que isso esteja resolvido ao longo do primeiro semestre do ano que vem, antes do primeiro vencimento relevante, que é julho de 26. Muito bom, tá claro. Obrigado, Léo. Obrigado, Fred. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Tiseu, do Bank of America. Senhor Gustavo, pode prosseguir. Bom dia, Birro. Bom dia, o Dani. Obrigado por disponibilidade de fazer as perguntas. São duas perguntas aqui. A gente queria explorar um pouquinho de geração de caixa e também um pouco da tipicidade desse terceiro Q. A gente viu muitos prestadores de serviço com margens bastante pomposas e tudo mais, um volume muito alto de procedimento que talvez ajudou o setor inteiro a andar um pouco mais forte. Vocês viram algum tipo de sazonalidade no terceiro Q que ajudou vocês um pouco em margem? E talvez parta para uma estrutural um pouco melhor para o quarto Q também de geração de caixa? Ou na verdade, é um fluxo que é mesmo que vocês redirecionaram da OL, fez todo aquele trabalho e a margem é um pouco mais estrutural daqui para frente? E a segunda questão é tentando entender a geração de caixa estrutural também daqui para frente. Vocês têm as melhores de margem que estão acontecendo e pode aparecer um pouco mais daqui para frente, mas se a gente olhasse em dias de recebíveis, vocês já comentaram durante o call, mas o quanto que dá de espaço de melhora daqui para frente?
E aí isso vem no curto prazo, dá para reduzir 5, 6 dias, é só para a gente ter um feeling de qual é o potencial aqui mesmo de redução, para tentar casar um pouco essa evolução de geração de caixa e entender 2026 um pouco. Obrigado, pessoal. Obrigado, Tiseu, pela presença e pelas perguntas. Vou começar pela dinâmica aqui do negócio que você falou. A sazonalidade, a gente não viu nada muito diferente no terceiro tri. Eu diria que essa melhora de margem, esse mix, ele está muito mais realmente no nosso trabalho interno, de olhar para cada categoria de produto, para cada unidade de negócio nossa, para cada contrato com o cliente e mudar esse mix, tá? A gente não viu nenhuma sazonalidade. Como eu falei, setembro foi um mês bom para a gente e outubro, já entrando no quarto tri aqui, que a gente tem o resultado fechado, também foi um mês muito forte. Então a gente viu na mesma batida de setembro e estamos vendo novembro aqui no mesmo patamar, tá? Então, sim, acho que tem uma melhoria aqui da ocupação e dos procedimentos dos prestadores, mas a gente não entende que o resultado do terceiro tri tenha nenhum impacto em relação a isso. E a gente enxerga que o mercado, né, cresce duplo dígito e que a gente tem oportunidade de voltar a capturar a market share aqui em níveis de ROIC muito acima do que a gente vinha operando no final do ano passado e começo desse ano, tá? Em relação à geração de caixa estrutural, vou deixar o Fred comentar aqui um pouquinho, depois qualquer coisa eu volto. Ó, vamos lá, assim, em relação a melhoras ainda no ciclo de caixa, tá? Assim, a gente sim enxerga melhoras, assim, não é essa magnitude, são efeitos mais pontuais, a gente está falando eventualmente 1, 2, 3 dias, eventualmente, em algumas linhas, tá? Estoque, a gente ainda enxerga alguma, assim, talvez algo entre 1, 2 dias para ser melhorado aí, assim, não vai ser em um trimestre, mas, enfim, a gente tem trabalhado bastante para ter um nível de assertividade muito melhor nas nossas compras, reduzir, enfim, os excessos, mas, assim, a gente já está num nível bastante adequado, mas ainda tem talvez aí 1, 2 dias para melhorar em relação ao estoque, tá? No contas a receber, a renegociação que a gente fez esse ano, ela foi bastante importante, mas ela ainda não levou a gente para os níveis que a gente gostaria, tá? Então, mas a gente trouxe, por exemplo, eu não tenho mais nenhum prazo de 120 dias, tá? Então, assim, mas a gente ainda tem alguns prazos de 90 a 75 dias, que a ideia é no ano que vem acabar com qualquer prazo acima de 60 dias. Enfim, o primeiro movimento a gente achou que, enfim, a gente não quis ir direto de 120 para 60, era um impacto muito grande nos principais clientes, mas a gente entende que o próximo movimento é para levar isso para perto de 60 dias, e isso deve acontecer ao longo do segundo trimestre do ano que vem, quando a gente vai para a rodada de renegociação do ano que vem. Por enquanto, o contas a receber é direcionalmente nos níveis atuais, tá? Assim, estoque não, a gente vai melhorando aí gradualmente ao longo dos trimestres, é uma gestão interna. Contas a receber, assim, a gente vai ter um ciclo no ano que vem onde a gente deve apertar mais os prazos. Muito claro. Obrigado, Birro, Dani, e parabéns pelos resultados. Nossa próxima pergunta vem de Renan Prata, do Citi. Senhor Renan, pode prosseguir. Opa, bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. São duas perguntas aqui rapidinho. Uma, na verdade, é só um follow-up ali da apresentação. Acho que no começo da apresentação o Léo falou que ainda tem 95 milhões de provisão do DIFAL relacionados a 2021. Queria entender um pouco dessa dinâmica. Assim, não sei se qual que é o motivo de não ter revertido agora, isso vai ser revertido ou não. Só um follow-up rápido nessa questão. E a outra é mais sobre o ambiente competitivo de hospitais e clínicas. Vocês também comentaram que é um mercado que continua crescendo duplo dígito, mas a gente vê tanto a Viveo quanto alguns outros players com um crescimento um pouco mais ameno nesse mercado. Então, eu queria entender um pouco da competição, né? Como que vocês estão enxergando a competição nesse segmento. É isso, pessoal. Obrigado. Bom, Renan, eu vou começar aqui com o DIFAL, depois o Léo entra na segunda parte da pergunta, tá? Assim, o julgamento que teve no STF agora, ele foi em relação ao DIFAL 22,
tá? Assim, ele não impactou o DIFAL 21, tá? O DIFAL 21, a discussão é estado a estado, é diferente do DIFAL 22, que é a modulação do STF sim, suprimiu a cobrança de todo mundo que tinha ação judicial, que era o nosso caso. No DIFAL 21, a gente está discutindo estado a estado. Assim, a reversão que a gente teve de 20 milhões agora em 21 foram em alguns estados que a gente teve julgamentos finais que foram favoráveis à companhia, tá? Por que que a gente ainda tem provisão? Porque tem estados que a gente espera ganhar, tem estados que o prognóstico é de perda. Então, esses 95 milhões eles são referentes a estados que a gente ainda entende que a gente pode vir a perder. Por isso que a gente ainda tem a provisão do DIFAL 21. A gente acredita aí que ao longo dos próximos, talvez 2 anos, a gente deve ter aí 100% dos julgamentos de DIFAL 21 assim, encerrados. Mas acho que é importante ter claro que o DIFAL 22, que é o grosso do valor, assim, ele foi encerrado definitivamente com a modulação do STF agora no início de outubro. Beleza. Bom, em relação ao cenário competitivo aqui, Renan, como eu falei, nosso negócio é um negócio de excelência operacional, né, de margens baixas, de fazer o dia a dia aqui acontecer, mas ele tem crescimento. O mercado continua crescendo duplo dígito, a gente enxerga isso não só em medicamentos, mas também nas categorias de materiais. Materiais a gente está crescendo muito ao longo do ano, então sim, em medicamentos a gente tem uma queda de faturamento pela renegociação de contratos. Em materiais, por exemplo, a gente cresce bastante nesse ano. Em governo, a gente cresce bastante esse ano, lembrando que a gente é bem seletivo para quem a gente vende governo, com ROIC muito bom e com prazo de recebimento adequados, e várias outras categorias a gente continua crescendo. Os concorrentes, o que a gente viu acontecer ao longo do ano é que o nosso movimento de disciplina comercial fez com que muitos nos acompanhassem nesse movimento e conseguissem seguir essa trajetória, trazendo também um alívio para o dia a dia deles, né, com o nível de taxa de juros e de dinâmica que a gente está competitiva hoje. A gente tem um competidor que é, em geral, mais agressivo que a gente aqui em condições de pagamento e de preço, que continua sendo, mas na média a gente viu a concorrência ser mais disciplinada, acompanhando o nosso movimento de liderança de fazer isso acontecer. E é isso que a gente espera que aconteça também no ano que vem, para que a gente continue na linha de disciplina que o Fred acabou de comentar, buscando ainda melhores negociações de prazos e de condições comerciais e que o cenário competitivo nos acompanhe nesse movimento, tá? Então eu diria que ele é melhor do que ele era há um ano atrás. Legal, ficou super claro. Obrigado, pessoal. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Agora, gostaria de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Bom, mais uma vez, agradeço a todos aqui pela presença e gostaria de finalizar dizendo que o nosso quarto trimestre de 2024 estamos confiantes na continuidade da melhoria de todos os indicadores operacionais que já melhoraram no terceiro TRI, uma maior geração de caixa, como a gente comentou, também no quarto TRI, e para 2026 a gente tem as prioridades de continuar reduzindo despesas, uma série de iniciativas que melhorarão a nossa eficiência e reduzirão as despesas ao longo do primeiro semestre do ano que vem, iniciativas de melhoria do capital de giro, seja pela redução absoluta dos estoques, melhor financiamento do contas a pagar e, como o Fred comentou, alguns dias a buscar ainda no contas a receber e depois uma renegociação dos prazos e contratos no segundo tri do ano que vem. E terceiro, essa retomada gradual do crescimento no segmento de hospitais e clínicas com rentabilidade e ROIC adequados ao patamar atual da companhia. Então, mais uma vez, agradecemos a todos e ficamos à disposição aí para futuras perguntas. Um abraço. A videoconferência da Vivio está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.